Oi, pessoal. Então, continuando aqui com o nosso estudo, nós havíamos parado sobre a explicação deste mordente inferior, correto? Então, nós vamos continuar aqui. Aí nós temos o primeiro sol, nós temos o segundo sol, que a gente percebe que ele está ligado por uma ligadura de expressão à nota Lá, né? Sendo que a nota Lá, ela vai ser executada sobre esse mordente inferior, correto? E na sequência a gente tem um Si, que é semicolcheia. Aí a gente tem o Lá, que é colcheia pontuada, e a gente tem o Si, que é semicolcheia, né? Então, como que vai ficar a execução desse primeiro trechinho? Então, ele vai ficar assim, ó, pessoal. Vai ficar, ó, Sol, Sol, certo? Sol, 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 Lá, Sol, Lá, Si. Correto? Então, lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que o tio Fulvio está contando assim? Porque eu subdividi, né? Então, eu estou contando aqui para cada semicolcheia. Por quê? Porque uma colcheia pontuada, ela não equivale a 3 semicolcheias. Então, essas 3 semicolcheias, né, que é a equivalência da colcheia pontuada, eu estou contando assim, 1, 2, 3. E o 4, eu conto a última semicolcheia, que é o Si. Então, vai ficar assim, ó. Desculpa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Sol, Lá, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí começa com o Sol, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Então eu contei cada Sol como 4, porque aqui a gente optou por subdividir, né? E colocar a contagem da semicolcheia como 1, para a gente encaixar esse ritmo certinho, certo? Então a gente vai lá, ó. Sol, começando o Sol, né? Vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, certo? E aí, depois que a gente encaixar essa contagem certinha, aí vai ficar. Certo? Correto, pessoal? Então, beleza. E aí a gente continua aqui com o Lá, né? A gente percebe que aqui tem um Lá, ó, essa primeira colcheia é um Lá, na primeira linha suplementar superior. E depois, logo em seguida, a gente tem uma apogeatura longa, né? Que eu tinha explicado para vocês, né? Que a apogeatura longa, ela a gente designa dessa forma porque ela não tem uma pequena linha cortando aqui na diagonal a haste e o colchete da figura. Então, para ela ser uma apogeatura breve, ela precisaria ter uma pequena linha aqui cortando aqui na diagonal a haste e o colchete dessa pequena figura. Como ela não tem, ela é uma apogeatura longa. Se ela fosse uma apogeatura breve, ela começaria antes do tempo da figura. Como ela é uma apogeatura longa, ela vai começar sobre o tempo da figura. Então, sobre esse Fá, a gente vai tocar o Sol e o Fá ele vai vir depois, né? Então, como a apogeatura é uma semicolcheia, esse Sol vai ocupar a primeira metade aqui do Fá em semicolcheia e o Fá vai ser a segunda semicolcheia que vai completar o tempo da colcheia, que está escrito aqui na nota, sobre a nota Fá. Correto, pessoal? Então, como que vai ficar isso? Vai ficar Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Aí o Mi, Ré da mesma forma.
A gente tem aqui uma apogeatura longa, e a gente sabe que ela é longa porque ela não tem uma pequena linha cortando aqui a haste e o colchete dessa pequena figura aqui na diagonal. Então, se ela não tem essa linha, aí seria uma linha, pessoal, como essa linha aqui que está cortando o mordente inferior. Vocês estão percebendo essa pequena linha cortando o mordente inferior? Então, essa pequena linha é como se ela estivesse aqui, ó, cortando aqui na diagonal a haste e o colchete dessa pequena figura. Aí a gente indicaria que seria uma apogeatura breve. E a apogeatura breve, ela começa antes do tempo da figura, certo? Então, ela vai roubar um pouquinho do tempo dessa primeira colcheia, né? E vai começar antes do tempo dessa segunda colcheia. Agora, como ela é uma apogeatura longa, ela vai começar exatamente sobre o tempo dessa colcheia, e a nota real que está escrita aqui, que é o Fá, ela vai vir na segunda metade do tempo dessa colcheia. Então, aqui vão ser duas semicolcheias, na verdade, um Sol e um Fá, né? E aqui, mesma coisa, ó. Aqui vai ser uma semicolcheia e uma semínima pontuada, porque essa primeira semicolcheia, que é a apogeatura, ela vai roubar o tempo, vai roubar o tempo dessa mínima, certo? Então, a gente vai ter aqui, na verdade, vai ter no lugar desse Ré, a gente vai tocar o Mi, né? E logo depois do Mi, que vai ser semicolcheia, a gente vai ter uma semínima com 2 pontos, na verdade, né? Porque essa mínima, ela vai começar com o tempo de uma semicolcheia, né? Então, vai sobrar aqui o tempo de uma semínima pontuada 2 vezes, certo? Porque uma semínima pontuada equivale a 1 tempo e meio, correto, pessoal? E se ela é duplamente pontuada, o segundo ponto, ele vale a metade do valor do primeiro, né? Então, se o primeiro tempo aqui, ó, aqui a gente tem uma semínima pontuada, correto? Então, a gente percebe que o ponto vale o tempo de uma colcheia. Agora, se a gente tivesse aqui um segundo ponto, se essa mínima tivesse 2 pontos, o primeiro teria o valor da colcheia e o segundo teria o valor de uma semicolcheia, que é justamente o que está acontecendo aqui, pessoal, né? Por quê? Porque o tempo da semicolcheia, o tempo da primeira semicolcheia, que vai ocupar esses 2 tempos, ele está reservado para a apogeatura, certo? Então, vai sobrar aqui o tempo de uma semínima, mais o tempo de 3 semicolcheias para esse Ré. Então, esse Ré vai ficar uma semínima pontuado duplamente, pontuado 2 vezes, correto, pessoal? Então, vamos ver isso na prática. Aí vai ficar da seguinte forma, ó, vai ficar Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, certo? Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, correto? Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, certo? Então, vai ficar dessa forma. Aí a gente tem aqui, continuando, ó, a gente tem um Sol, que ele também tem sobre ele um mordente inferior. Então, aqui, na verdade, vai ficar Fá, Sol, né? Porque nós vimos que o mordente inferior no barroco, ele começa da nota inferior. Então, vai ficar Fá, Sol. E o Fá, nesse caso, é sustenido, porque a gente tem Fá sustenido na armadura de clave, né? Então, vai ficar aqui, ó. Fá, Sol, certo? Fá, Sol. Ó, começando da inferior, ó. Correto? Fá, Sol. E aí a gente tem um outro Sol, pessoal, que ele é um trinado. Vocês estão percebendo aqui o sinal do trinado?
O sinal do trinado é justamente esse zigue-zague aqui, ó. É o sinal do trinado. Aí a gente percebe que precedendo o sinal do trinado, a gente tem essa pequena linha curva, né? Indicando aqui, ó, o início dela aqui para baixo, né? Então, se ela vai começar para baixo, se ela está começando aqui para baixo, ela vai começar da nota inferior, que é justamente o Fá sustenido. Aí, essa pequena linha curva para baixo, ela está indicando um grupeto antes do trinado, né? E o que é um grupeto? Então, vai ser assim, pessoal, ó. O grupeto são 4 notas. Vai começar da nota inferior, vai passar pela nota real, vem para a nota superior e volta na real. Então o grupeto vai ficar, ó. Fá, sol, lá, sol, Fá, sol, lá, sol. Certo? Então a gente faz Fá, sol, lá, certo? Aí a gente faz o grupeto inferior e em seguida a gente trina o sol com o lá, certo? Então a gente vai fazer aqui, ó, Fá, sol, lá, sol, e em seguida trinar o sol com o lá e terminar no sol, que é a nota real. Então vai ficar Fá, sol, lá, sol, certo? Fá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol. Certo? Então, beleza. Então, continuando aqui, pessoal, ó, nós vamos ter aqui um Fá sustenido, né? E um Sol. Então, vai ficar lá o mordente de Sol, mordente inferior de Sol, o grupeto mais o trinado sobre um Sol também e Fá Sol para terminar. Então vai ficar lá o mordente inferior sobre o Sol, o grupeto e o trinado. E vai terminar com Fá Sol, certo? Então vai ficar, certo? Correto, pessoal? Então, beleza. Aí depois a gente tem aqui, ó, Lá, Sol, Fá, com uma ligadura de expressão, quer dizer que essas 3 notas vão ser tocadas legato, né? Bem ligadinhas uma na outra. E depois a gente tem Sol, Fá, Mi. Sendo que o Fá é sempre sustenido porque ele aparece lá na nossa armadura de clave, o Fá sustenido, né? Então aqui, ó, Fá, aliás, Lá, Sol, Fá, Mi. Então a gente tem aqui 2 fusas e uma semicolcheia. 2 fusas e uma semicolcheia, né? Então essas 6 figuras vão equivaler a um tempo, correto? Por quê? Porque a semicolcheia, ela equivale a 1/4 do tempo, correto? Aí, a fusa, ela equivale a 1/8 do tempo. Então, aqui como a gente tem 2 fusas, a gente vai ter as duas, vão somar 1/4 de tempo, certo? A gente tem aqui mais 2 fusas, cada uma equivalendo a 1/8 do tempo. As duas somadas, cada uma vai equivaler a 1/4 de tempo. E nós vamos ter uma semicolcheia que equivale a 1/4 de tempo. Então, somando tudo, isso aqui vai dar um tempo. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar Lá, Sol, Fá, Mi. Só que as duas primeiras são fusas e a segunda é semicolcheia. Então vai ficar, né? Lá, Sol, Fá, desculpa. Lá, Sol, Fá, Mi. Lá, Sol, Fá, Mi. Certo? Então vai ficar Lá, Sol, Fá, Mi. E aqui vai ficar Mi, Ré, né? Então, ó, a gente percebe aqui a diferença, ó. Essa apogiatura longa, ela começa com uma colcheia. Então, ela vai roubar meio tempo dessa mínima, certo? Então, o primeiro meio tempo dessa mínima vai ser justamente esse Mi. E o 1 tempo e meio que resta, que vai ser o Ré. Então, aqui como ela é colcheia, o Ré vai ser
uma semínima pontuada, correto, pessoal? Então é por isso que aqui, ó, o Mi ele vai ser uma semicolcheia e o Ré vai ser uma semínima duplamente pontuada, com 2 pontos, correto? Porque a primeira nota, que é um Mi, que é uma semicolcheia, que vai ocupar a primeira parte aqui do tempo dessa mínima, né? Então, o que vai sobrar aqui para o tempo do Ré vai ser uma semínima duplamente pontuada. Agora aqui, como começa com uma colcheia, então o Mi ele vai tirar meio tempo aqui do tempo dessa mínima. Aí vai sobrar uma semínima pontuada, né? Então aqui está sobrando uma semínima pontuada e aqui está sobrando uma semínima duplamente pontuada, porque a apogiatura é semicolcheia e aqui no caso a apogiatura é colcheia. Correto, pessoal? Então executando esse compasso, ó, vai ficar assim, ó. Né? Ó. Lá, sol, fá, mi, ré. Correto, pessoal? Então, belezinhas.